Eu não sei se você se revoltou ou se você se identificou com os vídeos que estão circulando por toda a internet do um patrão e 30 desempregados. E eu quero mostrar para você alguns pontos sobre a comunicação dos dois lados para você identificar o que te favorece e o que te desmerece dentro de uma conversa e que você pode usar na sua entrevista de emprego ou em reuniões. Bora lá. Você teve orientação, mas nada. esse jovem Eu da li na periferia internet que não e aprendi. teve? Eu não tive E essa orientação. internet que esse jovem Agora não de teve? novo. Primeiro que numa conversa, seja ela qual for, você líder, liderado, empregado, desempregado, com razão ou sem razão, todas as vezes que a gente aumenta o som da nossa voz, o volume, nós vamos perdendo a razão, porque aí a outra pessoa entra em estado de defesa, automaticamente. Agora vamos olhar o outro lado, a postura do Thales em relação à postura da moça. Eu não sou fã de coisas que o Thales já fez ou já falou. Então fica esse recorte aqui para não dizerem que eu tô sendo puxa-saco, porque isso ou porque aquilo. Nós estamos analisando especificamente um vídeo em que eu estou analisando dois lados da comunicação e o como isso pode prejudicar ou ajudar tanto a mim quanto a vocês, certo? Então, retomando aqui o nosso raciocínio. A postura agressiva, o elevar do volume da voz, a postura se jogando e gesticulando como se fosse atacar a outra pessoa, não vai te levar para nenhum lugar saudável e nenhuma interpretação ou percepção do seu profissionalismo. Do outro lado, nós temos uma pessoa com a postura ereta, com a postura tranquila e argumentando não do ponto de vista de que um empreendedor vai salvar o mundo. Um empreendedor, um empresário, ele não é seu pai, não é seu terapeuta, não é sua mãe, não é seu irmão. Eles têm que gerenciar o negócio e olhar para aquilo ali de forma mais ampla, pensando em todos que estão na empresa e não só em uma pessoa, percebe? Eu peguei este argumento para ilustrar para você que quando a gente vai debater um tema, nós temos que primeiro ouvir e não falar junto, e ali os dois fizeram isso não é legal para um líder e um liderado, para um empregado, desempregado, não importa. A outra pessoa precisa concluir o raciocínio dela, você precisa aprender a ouvir para argumentar melhor. E aí olha só o que acontece, ela falando como se um empreendedor ou uma empresa pode salvar a vida das pessoas, o emocional das pessoas, e ele do outro lado argumentando do ponto de vista da experiência do que é uma gestão de negócio. Então, quando você for falar com alguém que entenda sobre um assunto, no mínimo você precisa estudar um pouco o que é ser empresário, como é que é gerenciar uma empresa, para não ficar na posição de vulnerabilidade que ela ficou e perdeu a linha. Por que eu me sinto à vontade para fazer esse tipo de análise? Eu estou no mercado há 32 anos entre bancos, seguradoras e as universidades que eu leciono já há 22 anos. E isso faz com que eu tenha um repertório tanto de um lado quanto de outro para conseguir interpretar de maneira imparcial, sem tomar partido, porém mostrando o que está certo, o que está errado, o que ajuda e o que não ajuda na nossa postura. Se eu tenho um objetivo, eu preciso colocar a minha comunicação ao meu trabalho e não contra mim, percebe? Se eu estivesse no lugar dessas pessoas, eu teria aproveitado a oportunidade para mostrar que eu sou uma profissional capacitada e que, portanto, várias pessoas do mercado poderiam enxergar isso ali em mim naquele momento. E para finalizar, eu faço um apelo para você. Assista ao vídeo, de repente procure no YouTube e assista, acho que são 1h15 mais ou menos, e veja, quando a pessoa perde a razão e não tenha como argumentar, ela eleva o tom da voz, ela projeta o corpo na direção do outro com uma característica mais agressiva de apontar o dedo, de gesticular. Enquanto isso, do outro lado, e nós vimos isso dos dois lados quando assistimos ao vídeo todo, quando a pessoa está tranquila, quando a pessoa está segura e ela está argumentando, ela mantém o equilíbrio numa conversa. Então, se você é líder ou se você não é líder, é um liderado, aprenda a se posicionar usando a comunicação como a sua maior aliada. Se você quer dar os primeiros passos em relação a isso, me manda uma mensagem no privado que eu faço questão de responder para você pessoalmente e também de lhe encaminhar uma solução rápida, fácil, direto ao ponto e acessível. E não esquece de seguir aqui o canal para prestigiar o conteúdo que eu estou trazendo para você com tanto carinho. Combinado?